Trabalho com motos e não tenho dinamômetro e nem tem na minha região. Como faço para saber quanto de ponto usar e qual o limite até onde posso ir para testar? O Ederson aqui. Roberto, você já foi fazer um acerto num carro e o carro estava fora de ponto, deu para perceber o problema na hora da calibração? Quanto à poça de combustível, no cabeçote que o injetor fica bem acima da válvula de admissão. Como que fica a poça? Ela existe ou ela não existe ou ela fica na própria válvula? Ela pode ficar na própria válvula, certo? Não teria problema de ficar na própria válvula. O que acontece, né? Eu entendi a sua ideia. É que daí quando abre a válvula, não vai aquele combustível para dentro, né? Então, depende, com certeza depende da posição do injetor, tá? Agora, entenda também que é o seguinte, o fato de ficar uma poça na válvula, você pode favorecer eventualmente a vaporização do combustível. Então, assim, a poça ela vai existir independente de você ter ela ali na válvula ou não. Ou seja, você sempre vai ter que acertar a rápida, independente da posição do injetor. E conforme ele for mais longe, mais poças você pode ter. Beleza? Excelente pergunta do José aí. Trabalho com motos e não tenho dinamômetro e nem tem na minha região. Como faço para saber quanto de ponto usar e qual o limite até onde posso ir para testar? É muito importante para mim. Marcelo, pra você ter uma ideia, tem um módulo inteiro no meu curso completo, que é o programa de especialização de 1 ano. Tem um módulo inteiro que deve ter aí pelo menos umas 5 horas de aula, mostrando como fazer o acerto de ignição na rua, tá? Com moto é até mais fácil de fazer. Que nem eu falo, o ideal é ter dinamômetro, mas acontece de a gente não ter dinamômetro às vezes não tem o dinamômetro mesmo, não tem na região, como que faz? Cara, você tem que fazer testes repetitivos na rua e usar o datalog, certo? Agora, para eu conseguir explicar isso aí, cara, vai pelo menos umas 5 horas. Mas para te dar um norte, você precisa ter testes repetitivos, tá? Na rua usando o datalog. Galera, o datalog é uma das coisas que realmente separam as pessoas que conseguem se especializar ou não. Eu conheço um monte de gente que tem um monte de experiência com motor, tem um monte de experiência com acerto, experiência prática de anos de trabalho, mas o cara não consegue analisar um datalog básico. E eu não estou criticando essas pessoas. O que eu tô aqui é para abrir a mente de vocês que não dá para você especializar sem você manjar de análise de dados, beleza? Esse é um ponto muito importante. Ó, o Ederson aqui. Roberto, você já foi fazer um acerto num carro e o carro estava fora de ponto, deu para perceber o problema na hora da calibração? Dependendo quão fora tá, dá para perceber. Porque assim, ó, fora de ponto normalmente podem ser duas coisas. Deixa eu pensar se só duas coisas. Motor fora de ponto, de uma maneira rápida, pode ser por 2 motivos. Primeiro, você está com a ordem de ignição errada, tá? Então, por exemplo, você está com o motor lá que a ordem de ignição é... Cara, isso eu já vi assim, ó, várias vezes, tá? Os motor de moto, Honda, CBR 600, RR, motor da Hornet, motor da 1000RR, a ordem de ignição dele é 1, 2, 4, 3. E muita gente liga errado. Por quê? Porque a ordem padrão de ignição normal de 4 cilindros, que a maioria dos motores tem, né? Fusca é diferente, é 1, 3, 4, 2. E aí o que acontece? Como muita gente vai lá e liga semi-sequencial, não usa sequencial, se você ligar invertido assim, então, o certo é esse aqui para esse tipo de motor. Mas o cara vai lá e liga nessa ordem de ignição. O que acontece? Como o cara inverteu o 2 e o 3 aqui na ordem, o motor funciona. Ele funciona na ordem errada se tiver semi-sequencial, tá? Se tiver semi, ele funciona na ordem errada. Daí depois o cara vai lá, ele nem sabe que a ordem está errada, porque o motor funciona. Daí ele passa para sequencial e para de funcionar. E ele fica perdido. Esse é um dos motivos, tá? A galera confunde demais isso aqui. Tá? Acha que todo 4 cilindros é um 342. Não necessariamente, tá? Então, às vezes,
Quando a galera fala fora do ponto, é porque tá com a ordem de ignição errada, tá? Então, era para o cara ligar 1243 e ele ligou, por exemplo, 1342 e tá sequencial, né? Esse é um tipo de fora de ponto. Agora tem um outro caso, né? Fora de ponto, né? Você pode estar com a calibração, esse termo confunde bastante, tá? Mas é assim, é o acerto da pistola de ponto, que é o acerto que você faz para quê? Quando você tiver 0 grau no seu mapa, você tem 0 graus no motor. Quando você coloca 5, você tem 5. Se você tiver com esse acerto errado, você pode pedir 0 e ele está colocando 5 na verdade, se você tiver com essa calibração errada. Beleza? Então, motor fora de ponto, muita gente usa esse termo para essas duas condições. Você está com a sua referência de avanço errada. Não vou colocar calibração, vou colocar aqui como referência. Você está com a sua referência do avanço errada, tá? Ou você está com a ordem de ignição errada. Cara, quando você está com a ordem de ignição errada, você percebe na hora. Por quê? Se tiver sequencial, 2 cilindros vão deixar de funcionar. Por quê? Porque se um cilindro está errado, o outro também vai estar, né? Não tem como você errar um só. Então, se a ordem de ignição está errada, você percebe na hora. Agora, se a referência de avanço está errada, talvez você não perceba. Que nem eu falei, imagina que você está com 1 grau de diferença na sua referência de avanço. Então, quando você pede 20 graus, na verdade ele está com 21. Quando você pede 15 graus, na verdade ele está com 16. Cara, de orelha o cara não vai perceber isso aí. Então, tem que tomar muito cuidado disso aí. Beleza?